Então, estamos estudando a palavra de Deus com o tema Nisso Eu Creio. Então, já estamos aí na 18ª lição. Estamos aprendendo sobre as doutrinas básicas da fé cristã. E chegamos à doutrina sobre a igreja. A doutrina que estuda a igreja, que explica quem é a igreja, o que é a igreja, como deve ser a igreja. Então, no domingo passado, nós trabalhamos a doutrina propriamente dita, né, mostrando as bases, apresentando aos irmãos todo o conhecimento bíblico sobre a questão da doutrina em si. Hoje queremos colocar essa doutrina em prática. Então aprendemos no domingo passado e foi apresentada a todos que a igreja, na verdade, somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, a ideia de igreja é a ideia de um corpo, de um conjunto que trabalha unido, que tem um propósito. Então, essa é a ideia de igreja. Enquanto alguns acreditam que igreja é uma denominação, igreja é um prédio, igreja, na mente das pessoas, tem uma variação muito grande. Mas, biblicamente, igreja somos nós, o povo de Deus que se reúne para adorar o Senhor, seja em um prédio ou não, seja num edifício, seja em qualquer espaço, pois no início as igrejas se reuniam de casa em casa, e hoje nós temos esse espaço exclusivo para que a gente possa se reunir, consagrado ao Senhor para a adoração do seu nome. Então a doutrina sobre a igreja é um estudo que se faz necessário, principalmente ou extremamente importante nos dias atuais. Por que é importante nos dias atuais? Onde nós encontramos uma enorme variação de denominações que se intitulam igreja, mas suas práticas são contraditórias à origem natural da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos que se apresentam como igreja, se você for ver biblicamente, eles fogem, eles vão para longe do evangelho, eles não seguem o padrão bíblico. Então, existe um padrão, a natureza bíblica onde a igreja foi fundada, onde o fundamento principal é a pessoa de Cristo, e onde cada um de nós compõe, vou usar aqui a ilustração de um tijolo, como se cada um de nós fôssemos um tijolo nessa construção, nessa edificação. Então, algumas igrejas não têm esse foco, não trabalham a ideia de Cristo como base, então, naturalmente, não são igreja. Então, você pode caracterizar. Então, o estudo da doutrina nos ajuda a distinguir quem é e quem não é igreja. Por isso, estudaremos essa noite que tipo de igreja devo ser eu à luz da Bíblia. Então, de acordo com a Escritura, que tipo de igreja eu devo ser? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. Diz assim então a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome.
aqui reunido mais uma vez na tua presença, Senhor, diante do teu altar, consagramos nossas vidas, aí entregamos ao Senhor as nossas ofertas, o nosso louvor, a nossa vida em tuas mãos. E te pedimos, ó Pai, faz a tua vontade, nos dá compreensão, entendimento, ilumina, Senhor, a nossa mente para compreender a tua palavra e principalmente colocá-la em prática. Nos ajuda, ó Pai, a vivermos de acordo com a Escritura, vivendo, ó Pai, em obediência à tua palavra, sendo verdadeiramente uma igreja do Deus vivo. Assim, ó Pai, como uma igreja viva, possamos te adorar como o Senhor merece, com toda honra e de toda glória. Ó Pai, abençoa-nos esta noite através desta mensagem, edifica nossas vidas, fortalece a nossa fé, para que possamos viver em acordo com a tua vontade, hoje e sempre, pois eu te peço isso em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, aqui então, o livro de Atos, encontramos o momento exato em que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo foi fundada e sobre quais fundamentos ela é edificada. Eu vou pedir a vocês que voltem um pouquinho aí no livro de Atos, continua aí com a Bíblia aberta no livro de Atos, lá no versículo 1 do capítulo 2. Antes disso ainda, capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8. Eu vou provar a vocês e mostrar quando a igreja foi fundada, certo? Lá no livro de Mateus, Jesus disse que, como foi dito domingo passado, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo elogiou a frase que Pedro havia dito e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele fez uma promessa futura, que ele iria edificar uma igreja sobre uma base, sobre uma rocha, e essa rocha é a afirmação que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando foi exatamente que essa igreja foi colocada então a pedra fundamental? Ela iniciou-se antes de Jesus partir para junto do Pai. Ele fez uma promessa aos seus discípulos, aí no capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, no exato momento que Jesus discursa e ensina aos seus discípulos que ele estava se preparando para o início da sua igreja, que ele ia voltar para o Pai, e os seus discípulos é que dariam continuidade à edificação dessa igreja, ele faz uma promessa: eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, o selo, a garantia da vossa salvação, e ele vos capacitará, ele vos concederá poder. E para que esse poder? A igreja recebe poder que vem do Espírito Santo para testemunhar, para falar do amor de Deus. Então, qual é o maior papel da igreja nesse mundo? É a glória de Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Falando do amor de Deus para as demais pessoas. É assim que nós glorificamos a Deus, testemunhando, sendo verdadeiras testemunhas de Deus. Aí sim, para o capítulo 2, versículo 1 e 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. O dia de Pentecostes era a festa da colheita, era um momento que Israel se reunia em Jerusalém, um local de adoração a Deus, e eles festejavam, lembrando que a cultura de Israel, ela é teocêntrica. O que quer dizer isso? Deus está no centro. Hoje,
Por exemplo, na cultura que nós vivemos, existe uma festa parecida, só que ela é distorcida porque oferece-se sacrifícios a outros deuses. Que festa é essa que parece com a festa da colheita? São João, né? A festa junina. A festa junina é uma festa que celebra a colheita. Então, geralmente é após aquele período de colheita, depois do inverno, depois que se planta e colhe alguma coisa ali, é feita uma festa em comemoração à colheita que foi alcançada. Só que se comemora agradecendo aos santos da igreja. Só que entendemos biblicamente que só Deus deve ser adorado, somente a Ele devemos prestar culto. Esses dias eu estava ouvindo uma ideia, eu achei interessante, eu não sei o fundo dessa história, se realmente é verdade, mas tem uma conotação aí bem parecida. A festa que se comemora, né, festa junina, onde temos ali a fogueira de São João, a fogueira de São Pedro, lembrando que aquilo representa, irmãos, a morte daqueles homens, que foram, muitos deles tiveram uma morte terrível, e alguns até queimado vivo, e aí as pessoas pulam a fogueira, faz aquela brincadeira, sem perceber o peso que está naquela cultura embutida, né? Então as pessoas estão ali, pulando por cima de um mártir, alguém que deu a vida pela fé em Cristo Jesus. Aqueles homens são santos, assim como nós, porque creram no Senhor Jesus e viveram para a glória de Deus. Por isso que são santos, mas não devem ser adorados. A Bíblia em nenhum momento ensina que devemos adorar santos, devemos adorar somente a Deus. Então, voltando aqui ao contexto da igreja, aqui estava acontecendo essa festa da colheita, e nesse exato dia, o Espírito Santo desceu, capacitou os apóstolos, para que eles falassem outras línguas. Que línguas eram essas? Eram língua de anjo? Era língua e idiomas diferentes. Até porque todo anjo que desceu do céu e falou com o homem, falou na língua dele. Porque se ele falasse numa língua estranha, o ser humano não ia entender. Então, todo anjo que veio ao mundo falou na língua de quem ele estava tratando, né? Continuando aqui, agora no verso 14 do capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atendei às minhas palavras. Pedro ali passou a pregar a palavra de Deus, foi a primeira mensagem da igreja. Verso 37, ouvindo eles as coisas que Pedro falou, o discurso dele, a mensagem que ele deu, compungiu o coração ficou apertado, e lhe perguntaram então a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos nós, irmãos, diante da palavra que ele havia pregado? O que é que nós vamos fazer com essa palavra? Palavra poderosa. Pedro discorreu da vida de Cristo e de todo o seu testemunho, e eles então se viram numa situação do que nós vamos fazer com essa palavra. Aí verso 38, respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41. Continuando, aí o 42 nós já lemos, né? Mas o 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí se inicia a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, com a membresia de 3.000 pessoas. Que maravilhosa mensagem, né?
É interessante porque aqui estavam pessoas de várias regiões, por isso que os apóstolos foram cheios do poder de Deus e transmitiram a palavra em várias línguas diferentes, para que essas pessoas que ouviram a mensagem, receberam no coração, voltassem para as suas cidades pregando esse evangelho. Então a igreja se expandiu. Quando saíram de Jerusalém, essas pessoas, com o conhecimento da palavra, voltaram para as suas cidades e começaram a pregar. E a igreja foi crescendo e expandindo. E aí quando Paulo é chamado, ele tem o papel de visitar cada cidade, levando o evangelho. Aqueles que já tinham ouvido no dia de Pentecostes, confirmaram a fé e fundaram ali as suas igrejas locais, onde cada cidade havia uma igreja. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja em Roma, e aí vai sucessivamente, várias cidades que foram agraciadas com o poder da palavra. Mas então, voltando para o nosso texto base, encontramos aqui a igreja já formada e como ela vivia. Então a forma como a igreja, ela vivenciava a fé. Então eu devo entender, eu devo ser uma igreja, primeiramente, qual igreja eu quero ser? Que tipo de igreja eu quero ser? Se a igreja somos nós, que tipo de igreja eu devo ser? Então eu devo ser, primeiramente, uma igreja comprometida. Eu preciso ser uma igreja comprometida. E compromisso, irmãos, é algo sério. Por isso que quando casamos, colocamos uma aliança. Isso significa compromisso. Por isso que a aliança não tem fim, né? É um círculo perfeito. Então, quando você coloca esse anel no dedo, você está comprometendo-se com aquela pessoa que vai viver com ela na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte vos separe. E demora muito tempo, viu? Tem uns que para morrer dura muito, né? Então pense antes de casar, para não fazer besteira na vida, porque o mau casamento é terrível. Então é por isso que é bom pensar antes de tomar uma má decisão. Mas entendendo então a questão do compromisso, temos um compromisso com Deus. Jesus, ele nos considera como a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Então ele fez um compromisso conosco. No contexto judaico, um casamento judaico, o noivo ia até a casa da noiva e pagava um dote. Ele dava um pagamento pela noiva. Digamos que eu fui me casar com a minha esposa, né, a Paula. Eu não tinha nenhum dote para dar. Aí o que é que o meu sogro fez? Ele criava porcos, e ele fez eu matar 3 porcos junto com ele. Rapaz, cada porco era imenso, maior do que esses potes aqui da frente aqui, enorme, enorme. E eu tive que matar aqueles porcos, tirar o pelo do porco, cortar. Rapaz, quando eu terminei, minhas mãos estavam todas ensanguentadas. Não era do porco não, era do meu sangue mesmo, porque eu agarrava a faca com força para limpar, para cortar. Me cortei todo, não tinha experiência, nunca tinha feito isso na vida, né? Mas paguei o dote. E aí, depois eu fui lá só receber a bênção, né? Levar a bênção para casa. Então essa é o contexto do casamento judaico. O noivo ia até a casa da noiva, pagava um valor pelo dote da noiva e depois vinha buscar a noiva. Ele marcava a data para vir buscar. Foi o que Cristo fez. Ele veio ao mundo, deu a vida por nós. Ele pagou o preço, ele pagou o dote. E ele fez uma promessa: eu vou voltar para junto do Pai, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Então é uma promessa dele. Somos a noiva de Cristo. Então não tenha medo. Se você ainda é solteiro, ainda não casou, olha, fique seguro que você vai casar com Cristo. Solteiro você não morre, tá certo? Se você ainda tem dúvida disso, é só buscar na palavra, confiar no Senhor. Mas eu devo entender, irmãos, que ser igreja é ser compromissado. E encontramos aqui 2 compromissos da igreja. O primeiro é o compromisso com a palavra. Como igreja, a gente precisa ser comprometido com a palavra de Deus. Não dá para ser igreja sem a palavra.
Eu conheci um grupo de irmãos, chegou numa igreja que eu congregava, que eu era pastor, e esse grupo de irmãos disseram o seguinte: pastor, nós viemos para a sua igreja porque na igreja que estávamos, fomos falar com a pastora que o que ela estava pregando não estava na Bíblia, e ela disse: pare de ler a Bíblia, eu falo diretamente de Deus para vocês. A mulher era poderosa, viu? Mentira, enganando as pessoas. Por isso que nós temos a palavra de Deus, para não ser enganado. Se você despreza a palavra, se você não valoriza a palavra, se você quer estar numa igreja só de oba-oba, só dançando, fazendo trenzinho, aí você está perdido. Você tem que buscar uma igreja que prega a palavra, que informa, que me motiva a aprender mais. É a palavra que liberta. O que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é louvorzão que liberta, não. Não é dancinha na igreja que liberta, não. Eu gosto daquela igreja tal porque lá é animado. Se eu quiser animação, eu vou para o forró, não vou para a igreja, não. Porque eu estou buscando no lugar errado, animação, né? Eu preciso entender que a igreja é lugar de aprender. E aí é o compromisso que eu tenho que ter com essa palavra. Andar com a Bíblia, estudar a Bíblia, não trazer a Bíblia apenas para a igreja, não ter a Bíblia em casa aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto, que Bíblia não é amuleto. Bíblia é para ser guardada no coração, Bíblia é para ser guardada na mente, Bíblia é para ser anunciada. Isso é compromisso com a palavra. Veja o que diz Josué 1:8. Josué 1:8. Perdão, antes disso, lá no verso 42, só repetindo o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a palavra-chave aí do texto é perseveravam na doutrina. Nós estamos aqui dando um estudo sobre doutrina. Doutrina é isso, é aprendizado. Então cada vez que você estuda a palavra, você está se doutrinando, fortalecendo a sua fé. Por isso que é importante buscarmos essa palavra. Josué 1:8 diz: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. A palavra de Deus a Josué, esse jovem que estava prestes a conduzir o povo de Deus à terra prometida, a Canaã, para entrar na terra, Deus orienta que se eles quisessem ser bem-sucedidos, eles tinham que tomar uma posição. E que posição era essa? Primeiramente, adorar somente a Deus. Segundo, meditar na palavra de Deus. E como era essa meditação? Era uma vez por semana, no domingo à noite? Não, meu irmão. Medita nessa palavra dia e noite. Todos os dias, todas as noites, em todo momento, meditar. A ideia de meditar é quando, eu vou usar aqui uma ilustração, um animal, né? Ele come e depois rumina. Ele traz aquela comida do estômago de volta para a boca e fica mastigando. A ideia de meditar é isso, é você ler a palavra e aí vai lavar a louça lá e traz aquela palavra na cabeça. Rapaz, aquela palavra assim, meditando, ligando aquela palavra à sua vida. O que é que eu vou fazer com essa palavra? Como é que eu coloco em prática? Então a ideia da meditação é essa, é de trazer à memória o conhecimento da palavra para que ela se torne prática em nossa vida. Então Josué diz a palavra de Deus a ele, que ele deveria meditar dia e noite. Além disso, que ele deveria tomar cuidado. Que cuidado era que ele deveria tomar? O cuidado de fazer de acordo, segundo tudo quanto na palavra está escrito. Nós temos um costume muito errado, eu digo nós no geral, né? O povo evangélico, o povo cristão. Quantas pessoas dizem assim: Senhor, me dá uma palavra, aí abre a Bíblia em qualquer lugar. Está aqui, aí lê um texto ali, Deus falou meu coração com esse texto. Irmão, isso não é o jeito de Deus falar com você, não. Diz que o camarada abriu a Bíblia desse jeito, né? E só achou o versículo
de repreensão, de correção. Aí disse, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui está errado, né? E a gente precisa estar preparado, porque Deus vai falar o que a gente precisa ouvir, coisas boas e muitas vezes coisas ruins, no sentido de que eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer, porque Deus está me orientando. Então, tenho que entender que a palavra de Deus, ela vai ser alento para o meu coração quando eu estiver angustiado, mas ela também vai ser repreensão quando eu estiver errado. Então, às vezes, a gente só quer as promessas, não quer digamos assim, as responsabilidades, as obrigações que a palavra nos impõe. Então, nós precisamos estar preparados para receber toda a palavra e colocar em prática. Fazer tudo quanto nela está escrita. Além do compromisso com a palavra de Deus, a igreja, inicialmente, a igreja primitiva, eu usei aqui a expressão, a igreja natural, foi a igreja que foi fundada, né? Foi de forma natural, através do Espírito Santo que capacitou os homens, mas foi de forma natural. No verso 43, diz que essa igreja, além de ser compromissada com a palavra, no verso 43, diz que ela tinha compromisso com Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muito bem. O temor aqui dito na palavra era o respeito que as pessoas tinham para com Deus. Ninguém brincava com Deus. Ninguém brincava de ser crente. Ninguém levantava a mão por brincadeira na igreja primitiva, no início da igreja. Quando uma pessoa dizia, eu quero seguir a Jesus, ele sabia as consequências disso, que ele seria perseguido, que ele poderia perder emprego, que ele poderia perder a família, tantas e quantas coisas ruins poderiam acontecer na vida dele. Então era uma decisão muito séria. Hoje as pessoas brincam de ser crente, vem para uma igreja, levanta a mão, passa 3 meses, aí vai para outra, levanta a mão de novo, passa 3, 4 meses, e assim vai pulando de igreja em igreja. Sabe como é conhecido esse tipo de crente? É o crente macaco, está pulando de galho em galho, né? Não se firma, não tem compromisso. Precisamos ter compromisso. Um crente, ele tem que criar raiz, ele tem que saber a origem da igreja dele, porque como foi que os primeiros irmãos chegaram aqui nesse lugar, de onde veio essa igreja, o que quer dizer batista regular. Tem crente que está 10, 20 anos na igreja e não sabe o que é regular, que é mais ou menos. Regular é segundo as regras, segundo as normas. Por que nós somos batistas regulares? Então, precisamos estudar, é necessário que aprofundemos o nosso conhecimento, e para isso eu preciso ter compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso com a palavra. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, eu amo todos vocês, eu não quero de forma alguma que vocês imaginem, ou pensem que eu estou aqui para alfinetar, para julgar qualquer um de vocês que seja, não é essa a minha intenção, mas a intenção é trazer maturidade a vocês, crescimento na fé. E eu vou dizer, crente domingueiro é fraco na fé, Nós precisamos estar mais envolvidos com a obra de Deus, saber o que está se passando, saber da necessidade da igreja. Nós estamos enfrentando uma grande luta nessa igreja esses dias, difícil. Só sabe quem estava aqui domingo pela manhã, porque foi quando a gente abriu para os irmãos a situação que nós estamos enfrentando. Precisamos, irmãos, de ajuda. A igreja precisa se unir, precisa trabalhar junto. Não tem como ser igreja vindo esporadicamente, como um visitante à igreja. É necessário ter visitantes na igreja, mas você que faz parte desse corpo, não seja visitante, seja presente, compromissado, se importe, pergunte. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, como é que foi esse mês? Deu para fechar as contas? Tem gente que não está nem aí, não se importa. Vem aqui, recebe as bênçãos, mas não compartilha das bênçãos também que tem recebido. Nós precisamos, irmãos, trabalhar de uma forma mais conjunta. Igreja é corpo, não tem como o corpo ser separado, cada membro para um lado. Precisamos estar juntos, para que assim cada um sinta a dor do outro
cada um ajude um ao outro. Era assim que a igreja vivia, a igreja primitiva, a original, a igreja original. Então, se nós queremos ser uma igreja original, precisamos seguir esses padrões, ser comprometido com a palavra, ser comprometido com Deus. Salmo 23, verso 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista, ele desejava estar na casa do Senhor, ele queria habitar naquele lugar, porque ele sabia que era o lugar da morada de Deus, é o lugar que representava Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É sentir prazer de estar na presença do Senhor, sentir prazer. Quando uma pessoa se diz crente, e ele falta um domingo, falta 2, e não sente falta da igreja, alguma coisa está errada com ele. Ele precisa rever os pensamentos. Irmão, se eu chegar atrasado na igreja, já fico preocupado, quanto mais faltar uma programação. Eu preciso amar essa obra, eu preciso colocar o meu coração nisso aqui. E não é só eu por ser pastor, não, eu digo cada um de nós somos a igreja. Se eu não amar isso aqui, como é que vai ser? Eu preciso amar a igreja, eu preciso amar estar junto com os irmãos. Assim seremos verdadeiramente igreja, sentiremos a alegria de estar na presença do Senhor, como diz o salmista, lá no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Eu já contei essa história aqui, mas só reforçando. Quando minha filha era pequena, a gente morava no seminário, e aí, toda vida que estava perto da hora do culto, eu ligava a TV, botava a musiquinha, aí começava a dançar e cantar com ela, vamos para a casa do Senhor, aí cantava alguma música lá, não lembro agora a música, mas nós cantávamos, hoje é dia de culto, festejando, brincando, louvando ao Senhor. E aí, todo dia de culto eu fazia isso, para ela todo culto era festa, era alegria. No dia que não tinha culto, eu não fazia, né, ela disse, papai, e hoje, culto? Ela pequenininha, com 2, 3 anos, ficava questionando, pai, hoje, culto? Não, filho, hoje não tem. Ela ficava triste, achava engraçado, né, como foi condicionada na mente dela, que dia de culto era dia de festa, de alegria. A gente precisa ensinar os nossos filhos, e precisa aprender isso também. Tem gente que sai de casa para o culto, parece estar carregando uma cruz. Vai para onde, irmão? Vou para o culto, irmão. Levanta nem os pés para andar, né? Se arrastando. É uma preguiça. Se pudesse assistir em casa deitado numa rede, se balançando, era melhor. Irmão, alegria. Vamos para a casa do Senhor. Vocês não imaginam como eu fiquei triste, irmãos. Triste quando nós estávamos na pandemia, impedidos de estar reunidos. Eu não sei como é que alguém se acostuma com isso. Ficar em casa assistindo televisão, não tem mais nada que preste. Vim para a casa de Deus, aprender coisas novas, fortalecer a minha fé, me preparar para enfrentar o mundo, as lutas que temos que travar no mundo. Alegria na presença de Deus. Em segundo lugar, eu devo ser uma igreja compartilhadora. Além de eu ser uma igreja compromissada, eu preciso ser uma igreja compartilhadora. E eu devo compartilhar o que com a igreja? Eu sendo igreja, o que é que eu tenho que compartilhar? Como igreja eu preciso compartilhar meus dons. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eles aprendiam, eles passavam para os outros. O que eles tinham, eles dividiam com os outros. Eles iam de casa em casa, fazendo suas refeições. O irmão fulano está passando necessidade, ele aceitou Jesus, a família expulsou ele perdeu o emprego, os irmãos se reuniam, vamos lá, fazer uma refeição com o irmão. Fazia a refeição, adoravam a Deus, cultuavam o Senhor, louvavam, oravam, pregavam a palavra, e os irmãos saíam dali edificados.
Era o melhor alimento que tinha, o espiritual. Então nós precisamos desenvolver como igreja esse compartilhar dos dons. Deus tem capacitado cada um aqui, irmãos, com dons especiais. Tem gente aqui com o dom da oração, tem gente aqui com o dom da música, em cantar, em tocar, tem pessoas aqui com o dom da palavra, pregar, tem pessoas com o dom do ensino, sabem ensinar muito bem. Então faça isso para a glória de Deus, use os seus dons para a glória de Deus, compartilhe os seus dons. Esses dias eu assisti um vídeo muito interessante, que dizia o seguinte: se nós queremos que alguém faça alguma coisa para nós, façamos nós por essa pessoa. É a ideia da semeadura. Se eu quero comer milho, eu tenho que plantar o quê? Milho. Se eu quero que as pessoas me abençoem, eu preciso abençoar as pessoas. Então é plantando que se colhe. Às vezes a gente só fica de braço cruzado e reclamando. Ninguém ajuda, ninguém faz, ninguém não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que é que você tem feito? Como você tem contribuído? Como você tem participado? Como você tem dividido os seus dons? E aí certamente na proporção que fazemos, é na proporção que colhemos. Tudo que se planta, colhe. E quando plantamos pouco, pouco colheremos. E se plantarmos muito, muito colheremos. Então é na medida que tiver medido, nós também seremos medidos. Dever de ser uma igreja compartilhadora, compartilhando os dons. Lá em 1 Pedro 4,10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A igreja, irmãos, é interessante, a igreja tem várias expressões usadas para a igreja. A igreja é edifício, a igreja é corpo, a igreja é noiva, a igreja é dispensa de Deus. Vocês sabiam disso? Que a igreja é a dispensa de Deus? Todos os dons estão aqui. Nós somos a dispensa de Deus. E o mundo lá necessita do alimento. E nós temos esse alimento para dar ao mundo. Então precisamos pregar o evangelho, levar a palavra de Deus aos perdidos, que trará vidas novas. Então é assim que devemos trabalhar. E o texto aqui em 1 Pedro 4,10 nos chama a atenção a ideia do serviço, que devemos servir a Deus. E como é que servimos a Deus? Servindo uns aos outros. É vendo a necessidade um do outro e contribuindo, e participando, e orando, e visitando, e chegando junto. Irmão, como é que está? Senti sua falta. E aí sucessivamente. Então servimos a Deus de acordo, conforme o dom que recebemos de Deus. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar umas com as outras, tem algumas que são mais introvertidas, mas no entanto você não deve se privar. Eu sou assim, por isso que eu não faço. Não, se esforce um pouco, faça a sua parte, dê o seu melhor, e Deus multiplicará os dons em sua vida e na vida dos outros. Além de compartilhar os dons, nós precisamos também compartilhar os bens. Tudo que nós temos, irmãos, vem do Senhor. Vocês creem nisso? Tudo que vocês têm vem de Deus. Uma vez eu ouvi de um pastor que chegou na igreja e disse assim: irmãos, eu já tenho o dinheiro para colocar os ar-condicionados nessa igreja. Todo mundo, pastor conseguiu o dinheiro. E ele disse: o dinheiro está no bolso de vocês. É uma verdade, irmão. Se vocês não contribuírem, se vocês não participarem, nós vamos continuar no calor, né? Mas se vocês gostariam de um geladinho aqui, né? Rapaz, era só contribuir, era só participar. Nós precisamos, irmãos, de mais pessoas generosas. Veja como era a generosidade da igreja primitiva. Perceba essa generosidade.
versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos entender o contexto? A igreja primitiva, ela vivia em cima de uma promessa. Que promessa era essa? De que Jesus voltaria para levar a sua igreja. Então, na mentalidade dos irmãos, Jesus viria a qualquer momento, como ele mesmo disse, no abrir e fechar de olhos, né? Então ele viria a qualquer momento, como um ladrão na noite, quanto menos se espera. Aí os irmãos ficaram pensando, rapaz, tem um bocado de terra aí, tem não sei quantas casas, eu vou vender isso aí e ajudar os irmãos que estão precisando. Aqueles que se converteram, que não tinha nada e perderam o pouco que tinham. E aí ficaram zerados mesmo. Nós vamos dividir o que nós temos. Essa era a mentalidade dos irmãos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Para que nós vamos acumular tesouro aqui nessa terra? Onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Eu vou juntar tesouro lá no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Então meu coração está no céu, e lá deve estar também o meu tesouro. Então essa era a mentalidade dos irmãos. Estamos vivendo em um outro momento. Já se passaram aí 2000 anos, desde desse período, e então, ou quase 2000 anos, né? Então, desde então, Jesus ainda não voltou, mas porque a promessa dele, aos olhos dos primeiros cristãos, era imediato. Só que entendemos que ele, dentro dessa promessa da sua volta, consistia em nós divulgarmos o evangelho para que alcançasse todo mundo. E esse evangelho ainda não alcançou todo mundo. Ainda há tribos, nações que ainda não têm a palavra na sua língua materna. Eles não escutam, não ouvem a palavra, porque não tem quem fale na língua deles. Então é papel da igreja ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Conhecendo então hoje, tendo um conhecimento mais amplo da palavra, entendemos que está mais próximo à vinda de Cristo para os nossos dias do que foi para a igreja primitiva. Estou com razão ou não estou? Estou certo ou estou errado? Certo, né? Então, tendo essa lógica, usando esse pensamento, devemos entender que hoje a realidade da igreja é outra. Existem outras necessidades da igreja. Então, havendo necessidade, de quem é o responsável em suprir essas necessidades? Somos nós, os membros, a igreja. Somos nós que devemos chegar junto. Quando você vê alguma coisa aí falha, um ventilador desse que se quebra, uma cerâmica dessa que se arranca, um banheiro que está entupido, eu devo chegar e dizer, pastor, o que é que está faltando para a gente resolver aquele problema? Aí eu vou lhe dizer o que é que está faltando. Me procure. Tem muita coisa faltando aqui. Falta você contribuir, falta você se importar, falta você realmente amar isso aqui. Porque quando você fizer tudo isso, não vai faltar mais nada. Porque tudo que nós precisamos está onde? No nosso bolso. Tudo que nós precisamos para fazer isso aqui. Primeiro no coração, né? Está faltando é o coração na obra. Quando tivermos o coração na obra, aí o que está no bolso é mais fácil de sair, né? Parece que para alguns é mais difícil. Tem umas ratoeiras dentro do bolso, menino. Não bote a mão dentro não, que ela dispara. Estou tentando levar de uma forma mais leve, irmão, porque é um assunto delicado de falar. Nossas igrejas, para vocês terem uma noção, não é uma igreja que fica pedindo dinheiro por todo motivo. Eu já visitei igreja, irmão, que passa a sacolinha 3, 4 vezes. Irmão, uma oferta agora. Irmão, agora é uma oferta para isso. Agora é outra oferta para isso. 3, 4 vezes passa a sacolinha dentro da igreja. Nossas igrejas, por exemplo, nós só recolhemos oferta no domingo à noite. Temos programação na semana, temos domingo pela manhã, temos outros momentos, mas não se recolhe oferta. Nós vivemos de dízimos. Os irmãos que contribuem, que cooperam, é que mantêm essa igreja. E sabe quantos irmãos cooperam com essa igreja para ela se manter de pé, irmãos? 7.
Vocês acham justo isso? Sabe quantas cadeiras tem aí? 60. Não estão repletas. Um dia estarão. Mas espero que quando essas cadeiras estiverem completas, os 60 também sejam fiéis ao Senhor. Porque quando essas cadeiras completas, fiéis ao Senhor, irmão, vocês não imaginam o tamanho da obra que a gente poderá fazer. A gente tem um potencial enorme. Essa cidade aqui precisa ser alcançada. Nós temos 19 bairros aqui em Aracati, 20 distritos ao redor de Aracati que precisam ser atingidos com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos contribuir. Não tem como ir sem ter recurso. Até para fazer um culto na rua eu preciso de uma caixa de som. E não tem que comprar. Essas daqui são exclusivas aqui, não pode sair do templo, que estão marcadas, estão ligadas ao conjunto ali, não pode mexer. Precisa ter uma caixa específica com bateria para não precisar pedir para ligar na tomada de ninguém. Onde chegar, ligou ali numa praça e prega a palavra. Eu quero um presente desse para a igreja. Se alguém tocar no coração e quiser doar, é R$ 1.600 a caixa. Estou recebendo essa graça, se alguém quiser. Mas precisamos, irmãos, ser mais generosos. A ideia da contribuição para a igreja, a gente tem que entender que é generosidade. Eu entendo que Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. Se tudo que eu tenho vem de Deus, e a obra de Deus precisa, sou eu que preciso cooperar. Eu participo da obra de Deus, e quem é que vai me dar, ou dobrar, ou me abençoar, derramar mais bênçãos sem medida sobre mim? É Deus. É contribuindo e sendo abençoado por Deus, porque essa é a promessa de Deus. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Depois provai-me nisso, se eu não abrir as comportas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Talvez você tenha passado por dias difíceis. Sabe qual o motivo que está sendo difícil? Porque você não tem tido fé no Senhor em contribuir. Então as comportas estão fechadas, esperando. Vai, meu filho, tenha fé, bote lá para eu poder derramar. Não é questão de condição. Deus só me abençoa se é uma troca. Não, mas Deus quer provar a nossa fé. Quer saber até onde nós confiamos nele. Porque a nossa confiança muitas vezes é no que nós temos, no que seguramos, no que podemos pegar. E isso não é fé. Lembra de um homem, um discípulo do Senhor, que disse: só acredito vendo. Só acredito se eu botar o dedo na ferida. Vocês lembram dessa pessoa? Tomé. Só acredito vendo. E tem muito crente Tomé. Não vou dar lá nada para a igreja, rapaz. Se eu der, vai faltar lá em casa. Aí falta de fé. Não confia no Senhor. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai vender sua casa, que você vai trazer o seu salário todinho e entregar aqui. Não é isso. Mas faça o mínimo, o básico. O que Deus ensinou na sua palavra, 10% do que você ganha é o dízimo. É a parte que você está reconhecendo que Deus te deu. E você está devolvendo ao Senhor, que é dele já. Isso será usado para a honra e glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, ajudar a obra do Senhor. E ajudamos com os recursos que temos. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe o que é uma primícia? A primeira parte. Quando você recebeu o seu salário, eu tiro logo o dízimo. 10% de tudo que eu recebo, eu tiro e entrego nas mãos do Senhor. Devolvo ao Senhor. Isso é primícia. Deus merece o nosso melhor. Lembra que Deus deu a primícia dele? O que foi a primícia de Deus que ele nos deu? Seu unigênito filho. Foi a sua primícia. O melhor que ele tinha, ele nos deu. Por que nós somos tão mesquinhos? Porque queremos reter o que não é nosso. Quem retém o que não é seu, perde até o que tem. Precisamos honrar a Deus. E honramos com os nossos bens, oferecendo ao Senhor aquilo que
Ele tem me concedido as suas bênçãos, eu devolvo para que elas abençoe outras vidas e eu também seja abençoado por elas, porque estou plantando e irei colher mais bênçãos ainda. E por fim, devo ser uma igreja construtora, construindo fortalezas, verso 46. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja primitiva, ela edificava vidas. Ela estava construindo uma grande fortaleza. E que fortaleza era essa? A própria igreja. Porque estavam juntos, compartilhando tudo que tinham. E isso fortalecia um ao outro. Quando alguém caía, tinha outro lá para levantar. Hoje, quando alguém cai, nós pisamos em cima. Vai para lá, esse aí não dá mais não. Mas traz outro ali. Acabou esse aí. Precisamos fortalecer um ao outro. O irmão está falho, o irmão tem faltado, Vamos lá, fazer visita, perguntar, irmão, o que é que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Irmão, conte comigo. Rapaz, eu estou cansado de dizer, me procure, converse comigo, está precisando de alguma coisa, entre em contato. Fica difícil até para ajudar, porque a pessoa não pede socorro, né? Só pode ajudar quem pede ajuda. Quem fica calado ali, não tem como ser ajudado. Clame, peça socorro, como eu estou pedindo agora. Me ajudem, estou pedindo socorro, irmão. Se vocês não entendem a linguagem, é isso que eu estou fazendo desde o começo. Pedindo ajuda, seja igreja. Não deixa eu sozinho, não. Não tem como eu fazer sozinho. Eu estou apelando a vocês. Vamos trabalhar juntos. Vamos construir uma fortaleza. Para aqueles que estão fracos, quando chegar aqui, acharem segurança, acharem proteção, acharem alívio para suas almas. Mas se estamos tão isolados, que quando alguém chega aqui, destruído pelo mundo, ele não encontra fortalecimento, ele não consegue sentir a paz de Deus, porque não existe, não está reinando essa paz, o muro está cheio de rachaduras. Precisamos chegar mais próximos uns dos outros, ter comunhão uns com os outros, saber quem é quem. Irmãos, a primeira igreja que eu servi ao Senhor, ela chegou a um período de ter 300 membros, igreja grande, 300 pessoas dentro de uma igreja, requer muito trabalho, mas nós dividíamos os cargos, tínhamos pessoas trabalhando em vários setores. Quando um caía, a gente estava ali para sustentar, não era esperando do pastor não, nós mesmos fazíamos, nós auxiliávamos. Então é necessário que a gente trabalhe juntos, para então construir uma fortaleza. O Salmo 133, verso 1 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos, é isso que Deus espera, que nós andemos em união. E Eclesiastes capítulo 4, está aí na tela, do verso 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não há quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Geralmente esse texto é pregado para casais, encontro de casais. É melhor serem 2 do que um. Só que o contexto aqui, irmãos, fala do convívio, do trabalho. 2 pastores que levavam rebanho para os campos. Naqueles tempos, para encontrar pasto para um rebanho grande, tinha que andar muito. Para encontrar água para o rebanho, tinha que andar muito. Às vezes passavam 2, 3 dias longe de casa. E aí iam 2, 3 pastores com seus rebanhos.
E aí o texto diz, é melhor serem dois do que um, porque se for só um, se ele passar mal, cair, vai morrer ali, não tem quem ajude. Mas se forem dois, um ajuda o outro. Quando for à noite, que cair a temperatura, porque no deserto de dia é muito quente, durante a noite muito frio, um se encosta no outro ali e um aquece o outro. Então aqui é o contexto de convivência. Então esse é o contexto que nós vivemos. Convivemos uns com os outros. Precisamos estar inteirados, saber o que é que o outro está passando, para poder então a igreja ser firme, forte. Que adianta um irmão ali isolado, sofrendo, padecendo, e a gente não se importando com ele? Precisamos trabalhar essa irmandade, essa igualdade. Como diz aqui, é melhor ser dois do que um, porque um vai estar auxiliando o outro. Se um cair, o outro levanta. Se os dois dormirem juntos, um esquentará o outro. Se quiser alguém prevalecer contra um, os dois resistirão. Então, estando juntos, irmãos, somos mais fortes. Estando juntos, vencemos o inimigo. Então precisamos construir essa fortaleza aqui na primeira igreja batista regular de Aracati. E por fim, devemos construir pontes. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela tinha um testemunho tão perfeito, ela vivia uma união tão maravilhosa, que as pessoas lá fora olhavam e desejavam: ah, como eu queria fazer parte daquela igreja, ah, como eu queria estar junto daqueles irmãos. E isso fazia com que Deus trabalhasse na vida daquelas pessoas e trazia aquelas pessoas para a igreja, e a igreja crescia e crescia, e assim chegou aos nossos dias. Já pensou, irmão, uma igreja que começou lá em Israel, chegar aqui no Brasil? Já pensou a distância disso? O tamanho, a proporção disso? Quantas coisas se passaram? Quantos líderes foram mortos? Quantas Bíblias foram queimadas? Quantas igrejas foram derrubadas, destruídas? Estamos aqui nós, perseverando. E é nosso papel, irmão, levar adiante esse legado. Não deixar fechar as portas, não deixar morrer esse trabalho. Precisamos levar adiante, para que daqui a 10, 20, 50 anos, se Jesus não voltar, as pessoas ainda se lembrem: rapaz, Igreja Batista Regular, lembra da primeira? Agora a gente já tem 20 aqui na cidade. Já pensou, irmão? Daqui a 50 anos, né? Dá para fazer. Já tem 20 igrejas aqui na cidade. Lembra quando era só uma? Só a primeira igreja? Eu tenho certeza, irmãos, que foi Deus que colocou no coração de vocês de botar o nome dessa igreja de Primeira Igreja Batista Regular, porque um dia ela seria a primeira de muitas, porque é isso que Deus colocou no meu coração. Nós não vamos sossegar enquanto não abrirmos outras igrejas aqui nessa cidade, para a glória de Deus, para que alcancemos essa cidade, uma cidade pervertida, uma cidade que está envolta na devoção ao corpo, ao carnaval. E nós precisamos mostrar para essas pessoas o verdadeiro amor, a verdadeira alegria que está em Cristo, a festa que vai nos encontrar lá no céu, onde eles não podem perder. Nós precisamos amar essa igreja para poder fazer ela chegar e alcançar esse patamar. Primeira, segunda, terceira, quem sabe aí o número é infinito, até quantas Deus nos permitir fazer. Mas tudo deve começar aqui. Se nós não fortalecermos isso aqui, não tem como ir adiante. Uma casa não cresce, não tem como levantar um prédio se não fizermos uma boa base. Podemos até levantar, mas vai cair. Então, para que não caia, estamos agora fortalecendo a base. Entenda, irmãos, às vezes eu tenho que falar coisas duras, coisas difíceis de ouvir, mas são necessárias, para que vocês entendam o poder disso aqui, o poder da palavra, o poder de Deus, o que Deus quer fazer através de vocês. Todo o poder está em nossas mãos.
Nós podemos fazer muita coisa se colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz a tua vontade na minha vida. Se você disser isso para o Senhor, Ele vai te transformar, Ele vai te moldar, Ele vai fazer você uma grande bênção. Então, meus amados, devemos construir pontes ligando as pessoas a Deus. Uma igreja nada mais é do que uma ponte. A pessoa estava perdida, chega até uma igreja e encontra uma ponte para encontrar com o Senhor. É isso que nós somos, uma ponte. Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que estava ouvindo a palavra, a pregação? Os gentios, não era nem judeus, que é o povo de Deus. E esses gentios ouviram e creram, porque Deus havia chamado. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, mas sabemos que eles estão lá fora, e nós precisamos levar a palavra de Deus, que os chamará para a presença do Senhor. E quando eles ouvirem essa palavra, entenderem e crerem, Deus transformará suas vidas, e eles serão uma bênção, aqui em nossa cidade, em nosso meio. Concluindo então, meus amados irmãos, preste atenção, deixe de ir para a igreja. Ao invés disso, seja você a igreja. Deixe de sair de casa. Vai para onde, irmão? Eu vou para a igreja. Eu não vou para a igreja, eu sou a igreja. Eu vou cultuar ao Senhor junto com a minha igreja. Nós nos unimos, reunimos e vamos lá também. Convide as outras pessoas. Se você quer ver essa igreja crescendo, se autossustentando, tendo uma representatividade nessa cidade, seja você uma igreja. Não espere que os outros sejam a sua igreja. É você que tem que ser uma igreja, e uma igreja que Deus seja louvado. Então, seja você a igreja do Deus vivo, adorando e servindo a este Deus com tudo o que temos e tudo o que somos, exaltando ao Senhor com toda a honra e glória que só Ele merece. No Salmos 103, verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Colossenses 3,17: tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Glorifica ao Senhor com a sua vida. Sê tu uma bênção, e Deus te usará grandemente nessa obra. Amém? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor e favor sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa aqui presente, por cada um que faz parte desta igreja. Sabemos, ó Pai, que essa igreja tem passado por muitas dificuldades. Estamos enfrentando aí 2 anos de pandemia, Senhor. Muitas pessoas nos deixaram, mas alguns ainda permanecem firmes, fiéis, e querem um compromisso com o Senhor. Mas que nessa noite, Senhor, seja uma noite de firmar um compromisso, que cada um aqui, tendo ouvido esta mensagem, tendo aberto o seu coração, possa se comprometer de forma fiel ao Senhor, a ser uma igreja viva, a fazer parte do teu corpo, a andar conforme Jesus andou, a viver de forma que glorifica o teu santo nome. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar se nessa noite, alguém dentre nós, gostaria então de fazer uma confissão de fé, entregando a sua vida a Jesus. Se você ainda não é um crente,
mas que você entendeu essa palavra e sabe a importância que é ter a vida diante do Senhor Jesus, recebendo dele as bênçãos, como também fazendo parte da sua obra. Se tem alguém essa noite que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão e eu irei orar por você. Alguém essa noite? Eu faço um apelo também aos que fazem parte desta igreja. Se você tem frequentado aqui, é a hora de você deixar de frequentar e se tornar verdadeiro membro. Eu quero ser membro dessa igreja, eu quero fazer parte desse corpo. Eu vou me comprometer a estar presente mais vezes, a participar de todas as atividades que eu puder, contribuir da forma como eu puder, com meus dons, meus talentos, meus bens. Se você é alguém assim e quer participar mais efetivamente desta igreja, faça um compromisso com Deus agora. Entrega a tua vida por completo ao Senhor. Senhor, eu peço perdão, fui falho. Eu estava displicente, estava olhando para o mundo, contemplando a tua grandeza e acabei perdendo o tempo. Mas agora eu percebi que eu preciso estar mais ligado ao Senhor. E se tem alguém que gostaria de fazer esse compromisso, nesse momento, ore juntamente comigo, repita as palavras que eu vou dizer, só no seu coração. Maravilhoso Deus e Pai, aqui, Senhor, estou diante do Senhor, confessando os meus pecados e falhas, e te pedindo, ó Pai, perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor, a ser uma igreja viva, a fazer parte do teu corpo, a ser, Senhor, um instrumento teu nessa comunidade. Me faz, Senhor, ser mais presente nesta igreja, ser mais ativo, compartilhando o que eu tenho, o que eu sou, para que o teu nome seja glorificado através desta igreja. Abençoa, Senhor, eu te peço, a minha vida, como também de toda esta igreja. Te peço também por aqueles que estão ausentes, como também aqueles que estão nos assistindo através da live. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre cada vida, sobre cada família, e que o teu nome seja honrado e glorificado através de nós aqui neste mundo. Pois isso eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.